Você já percebeu que muitas vezes quando nos aproximamos da fé cristã e de Jesus, temos a tendência a dizer: eu quero ser que nem Jesus, eu quero seguir o exemplo de Jesus. E talvez no primeiro momento não tem algo de errado nisso, mas se eu dissesse que antes de Jesus ser um exemplo para nós, ele precisa ser recebido como um presente. Foi isso que Martinho Lutero, em 1521, antes mesmo de compor os catecismos, o menor e o maior, ele já estava refletindo, dizendo que o Evangelho, ele não é primeiramente um manual de comportamento, como nós devemos agir, como o que é certo, o que é errado, ou como ética e como moral. Na verdade, o Evangelho é um presente, é uma dádiva que Deus concede para mim e para você. E é exatamente isso que o segundo artigo do Credo Apostólico ele vem nos ensinar. Antes de Jesus ser um exemplo para que a gente possa imitar, quando a gente olha para o Credo, e especialmente para o segundo artigo, é aquilo que Deus tem feito por mim e por você. Ele é um presente para nós. Esse Evangelho ele não traz uma história, uma informação de algo que aconteceu no passado. E às vezes a gente tem a tendência de olhar, por exemplo, para essa história da fé cristã resumida nos credos e no credo apostólico que a gente está observando, olhar aquilo que Cristo fez, mas no sentido de uma informação que aconteceu. Mas os credos têm um propósito diferente. Essa é uma mensagem que chega até nós, tem uma promessa ali envolvida. Deus, Ele quer que a gente receba isso como uma dádiva, como presente daquilo que Cristo fez por mim e por você. No vídeo anterior, a gente refletiu o início desse estado da humilhação de Jesus, que foi da concepção, a gente refletiu até a morte da cruz. Hoje a gente vai seguir essa reflexão dentro da humilhação de Jesus, dentro desse estado, que depois de Cristo morrer, ele foi sepultado, o corpo de Cristo foi tirado da cruz, foi colocado no túmulo e permaneceu ali até o domingo da ressurreição. Toda essa história, dessa narrativa da paixão, da Sexta-feira Santa até o domingo da Páscoa, os evangelhos, eles narram, todos os evangelhos eles têm características especiais para poder refletir sobre esse momento. Mas de uma forma geral, o que aconteceu ali? O que Cristo fez por nós? Ele primeiro nos liberta do castigo de sermos punidos pelos nossos pecados. Cristo, como a gente viu no último vídeo, ao declarar que nossos pecados estão perdoados, ele agora nos conduz ao perdão. Lá 1 Pedro diz que ele mesmo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, para que nós morramos para os pecados e vivamos uma vida correta. Por meio dos ferimentos dele, vocês foram curados. O que esse momento da crucificação e da morte de Jesus, ele traz para nós? Quero trazer 3 aspectos para que a gente tenha na nossa mente e coração, muito importantes. O primeiro é que Cristo nos libertou da morte eterna. Em Cristo, agora nós não precisamos mais ter medo da morte. Sim, a morte é uma realidade que todos nós vamos passar, a morte física. Mas aqui Jesus está afirmando que mesmo que a gente morra fisicamente, em Cristo nós não morremos. Como o próprio Jesus disse para Marta e Maria: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que morre, mas que crê em mim, ele viverá, né? Mas aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Ou como a gente vai observar o apóstolo Paulo dizendo para 2 Timóteo, Cristo acabou com o poder da morte e por meio do Evangelho revelou a vida que dura para sempre. Ou como diz lá 1 Coríntios capítulo 15, onde está, ó morte, a sua vitória? Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou como diz o apóstolo Paulo também em Romanos, não há mais condenação para aqueles que estão unidos com Cristo. Essa mensagem é poderosa. Cristo na cruz, ele tira o medo da morte dos nossos corações, da morte eterna, e nos dá a esperança da ressurreição. Outra ação que Cristo faz por nós, outro presente que Deus faz por nós, essa dádiva de Cristo, é que agora o diabo, Satanás, ele não tem mais domínio, controle sobre nós.
A gente vai ouvir, por exemplo, João capítulo 3 dizendo: e foi para acabar com o que o diabo faz que o Filho de Deus veio. Ou seja, Cristo vem para vencer o diabo. E o que isso muda na nossa vida? Muda tudo, tudo. Porque agora nós não pertencemos o diabo não tem mais poder sobre nós, mas agora nós pertencemos a Cristo e ao seu reino. E é isso que Apocalipse, por exemplo, vai reafirmar dizendo: com teu sangue compraste para Deus pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. Agora Cristo, nós fazemos parte do reino de Deus, nós somos dele. E sendo dele, agora a nossa vida em resposta é servir, agradecer e louvar. Assim como o Salmo 100, ele vai reforçar: servir ao Senhor com alegria. Ou como o próprio Lutero resume no Catecismo Menor: Cristo me remiu para que eu lhe pertença e viva submisso a Ele, em seu reino, e sirva em eterna justiça, inocência e bem-aventurança. Queridos irmãos, queridos amigos, a fé, ela é um presente. Cristo é dado como um presente para nós. Olhem para aquilo que aconteceu na Semana Santa, especialmente na cruz, Cristo morrendo por nós, carregando os nossos pecados, como algo maravilhoso, como a nova vida, uma nova identidade. Cristo vencendo a morte e trazendo para que a gente pertença e viva com Ele. E agora, em resposta, em gratidão, o que a gente pode viver em serviço cristão, não para conquistar o céu, mas porque isso já foi conquistado por nós, e servir com grande alegria, com gratidão, as pessoas e aquilo que Deus colocou nas nossas vidas. Para então finalizar essa pequena lição, algumas perguntas para que a gente possa seguir meditando sobre esse tema. O que significa a gente olhar para os evangelhos, para a narrativa bíblica e perceber especialmente em Cristo que antes de Ele ser um exemplo para nós, Ele é um presente, Ele é uma dádiva, é uma promessa daquilo que Cristo fez por nós. O que muda quando a gente olha primeiramente Cristo como um presente, e não como um exemplo a ser seguido? Uma outra pergunta é: o que significa dizer que Cristo me libertou da morte e do poder do diabo? O que isso gera no teu coração e que conforto isso traz para nós? E por fim, como é que a gente pode expressar no nosso dia a dia, na nossa vida, o fato de sabermos que agora nós pertencemos a Cristo? Cristo nos comprou com o seu sangue na cruz. Agora, o que significa viver uma vida de gratidão, de serviço, de amor, de obediência ao Senhor? Vamos conversar um pouquinho também nos comentários sobre essas perguntas.